15h02, quinta-feira, 22 de maio de 2025. Olá, muito boa tarde. Mais um episódio de CAPS, Desmistificando a Saúde Mental. Hoje é o penúltimo episódio, de número 4. Já estamos com um gostinho de saudade. Foi um aprendizado incrível, uma troca de experiências muito bacana, que nos tornou ainda mais humanos, empáticos. Foi muito legal essa jornada, mas amanhã na despedida a gente vai falar mais sobre isso. Pois é, nos episódios anteriores conhecemos histórias que emocionaram, refletimos sobre diagnósticos, sobre escuta, sobre acolhimento e também sobre os desafios da convivência com transtornos mentais. Hoje, neste quarto episódio, a gente retoma tudo isso para entender a lógica do cuidado em liberdade. A luta antimanicomial está no centro dessa conversa. E o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, surge como uma resposta concreta a essa luta, como uma alternativa ao modelo de exclusão. Hoje continuamos a conversar com dois lados dessa experiência. Uma profissional da saúde mental e uma pessoa que é acompanhada por esse serviço. O que mudou, o que ainda precisa mudar e como a ideia de cura pode ser ressignificada. A gente começa com o olhar de quem atua diretamente no cuidado e na construção da política pública em saúde mental. Vamos entender os caminhos que já foram percorridos e os que ainda precisam ser abertos. Antes de mais nada, eu cumprimento a psicóloga doutora Maria Aparecida Lourenço da Silva. Boa tarde, doutora. Obrigado por sua presença. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho mais e desmistificar essa ideia, né, de que a gente tem que aprisionar para poder tratar. E a nossa convidada especialíssima, assistida pelo CAPS, a Eliene Soares Neri. Eliene, que é professora, teve uma trajetória aí junto ao ensino, à pedagogia, vai contar um pouco dessa vivência que é muito importante, afinal de contas faz parte da história da vida dela. E muito boa tarde, Eliene, obrigado por ter vindo, valeu por sua presença, viu? Boa tarde, muito obrigada também, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Então a gente começa conversando com a doutora e depois nós vamos dar um carinho todo especial para a sua história, viu, Eliene? Com detalhes, vamos conversar tudo. A gente começa então com os aspectos técnicos. Então, doutora, olhando para os episódios anteriores, né, que abordaram vivências, histórias tão potentes, como que você enxerga o impacto da luta antimanicomial nesse contexto? Luta antimanicomial, ela vem justamente de encontro para a gente conseguir mudar a ideia de tratamento, que para se tratar tinha que se isolar, excluir, né, a exclusão. Luta antimanicomial é de total necessidade, né, desde que como nos capítulos anteriores já foi abordado, desde que vem acontecendo, a gente sempre considera maio, né, e principalmente o 18 de maio, como o marco dessa luta, para que nunca mais a gente volte lá atrás, né, de manter em hospícios, manter as pessoas que necessitam desse cuidado excluídas da sociedade. Muitas vezes o tratamento ao qual essas pessoas eram submetidas fazia com que elas ficassem ainda piores, né? Piores e a gente começa a pensar em várias personagens que a gente tem, né, que ilustram a luta antimanicomial, como a Nise, como o Arthur Bispo do Rosário, que eles, a vida inteira deles dedicada a isso, né? O Arthur ficou lá num manicômio a vida toda. E agora ele tem as obras reconhecidas. Certo. E por que é importante reforçar que o CAPS é uma alternativa real e humanizada aos antigos modelos manicomiais, né? Muitas pessoas entendem que não conhecem muito o contexto do CAPS, acham que é apenas um paliativo. Explica melhor pra gente esse conceito, por gentileza. O CAPS, ele trata o paciente de forma humanizada.
né? Então, ele vem para justamente desconstruir esses estigmas sobre a saúde mental, né? O dito o louco, né? Então, se ele não se enquadrava, ele tinha que estar excluso da sociedade. O CAPS, ele vem justamente para desmistificar isso, né? Desconstruir esses paradigmas. Sim. Precisa estar inserido, incluído nessa sociedade. O CAPS, o serviço do CAPS, até por conta dele ser de portas abertas, qualquer pessoa pode chegar e solicitar esse atendimento e vai ser acolhido e vai ter uma escuta profissional. Ele já muda completamente o paradigma daquele trabalho de vou para um lugar e eu tenho vergonha, como eu vou ser tratado, né? A gente tenta fazer de uma forma em que todo mundo está inserido, está todo mundo, a gente precisa de todos os personagens incluídos. Integrados. Né? E não há rótulos, né? Aquela tratar tudo assim de maneira patológica, né? Exato. Perfeito. E ainda enfrentamos, infelizmente, muito preconceito em torno da saúde mental. Na sua visão, enquanto psicóloga, o que mais alimenta esse estigma hoje em dia, doutora Maria Aparecida? Olha, no meu ponto de vista, é a falta de conhecimento, né, sobre a própria patologia e a ignorância no sentido da falta da educação, de quando a gente trata, entende que aquela patologia, ela pode ser, ter a convivência ali, eu posso conviver. Vou te dar um exemplo, eu tinha um tio que era esquizofrênico. Sim. E a minha vida toda era assim, cuidado com o tio que ele é louco, não chega perto, né? E aí, então você cresce com aquela ideia de que a pessoa louca, dito louca, ela não pode se conviver. Eu acho que essa ideia de conhecimento, de conscientizar as pessoas sobre a patologia, ela muda todo o modo de ver, né? Porque se eu sei com o que eu estou lidando, fica muito mais fácil. Certo, é verdade. E como que as políticas públicas atuais contribuem ou eventualmente possam dificultar aí o avanço de uma saúde mental mais acolhedora e acessível? Políticas públicas é aquela história, né? A gente precisa, por todos os lados, né? De como que essas políticas públicas podem favorecer ou desconstruir, de repente, uma ideia. O CAPS, ele é um projeto do SUS, né? Então, a gente entende que é a integralidade, para todos, o SUS é para todos. Só que a gente precisa desse conhecimento da população e as políticas públicas, elas vêm de encontro a isso, né? Então, o próprio governo ali, quem está ali no lançamento dessas políticas, entender isso como algo necessário para a própria população. A política pública, ela pode tanto favorecer, né, no sentido de até com relação a verbas que são destinadas a esse tratamento, ou ela pode prejudicar no sentido de que, vamos deixar ali do lado, né? Saúde mental é aquela última coisa que a gente vai olhar. A gente tem educação, a gente tem, né, outras coisas, e a saúde mental fica lá. Coisa que mudou muito com a pandemia, né? Mudou muito, mas ainda falta muito, Bruno. Nós não ouvimos com muita frequência deputados, senadores preocupando com leis federais, né, voltadas a essa esfera, a esse campo, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, é o que eu disse. Depois da pandemia, eu acho que nunca necessitou tanto de psicólogos quanto depois dessa fase que a gente teve. Porque teve um novo olhar para a saúde mental, né? Todo mundo ficou ansioso, deprimido. Então começou a mudar o estigma daquela coisa de a concepção, né, do ver que era, porque todo mundo passou a ter em casa. Vou um pouquinho mais além, num assunto mais delicado, que é o álcool e drogas. Hoje em dia, né, eu acho que não existe uma família que não tenha um usuário de drogas dentro da família, um conhecido. Coisa que antigamente era muito raro. Era o fulano lá longe, né? Agora não, a gente tem um primo, alguém muito próximo que está nessa situação. Então, essas políticas públicas, elas vêm de encontro até para prevenção,
né? Sim. Você poderia explicar brevemente, doutora, como funciona a lógica de cuidado no CAPS e o que diferencia, né, esse modelo do CAPS de outros tipos de atendimento? Eu acho que o principal de tudo é a humanização, de como a gente acolhe o paciente quando ele chega, independente de qual seja a patologia, qual seja o encaminhamento. A gente recebe encaminhamentos das UBSs, a gente recebe encaminhamentos dos hospitais, e principalmente portas abertas. A gente recebe muitas pessoas que chegam lá e falam: eu estou no limite, eu preciso de ajuda. Então eu acho que o principal que difere é isso. Em segundo lugar, aqui em Jaguariúna, a gente tem a alegria, né? Para mim é uma alegria. Existe um psicólogo em cada UBS. Nós somos em 14 psicólogos, se não me engano, na cidade da rede. Então a gente tem essa rede de atendimentos que se fala muito. Então o CAPS, ele é um lugar que a gente tem esse cuidado muito mais profundo, atrelado. Do CAPS, aqui de Jaguariúna, a gente só tem um CAPS. Eu tenho 2 psiquiatras que trabalham com a gente, que eu tenho acesso direto com eles. Eu consigo discutir com eles os casos, eu consigo conversar, mesmo que nos corredores, né? Então, isso é uma coisa que diferencia muito de qualquer outro tipo de tratamento, né? Porque, inclusive, cidades com o porte igual, talvez superior a Jaguariúna em número de habitantes, não contam, né, com essa oferta de profissionais da saúde mental, né? Infelizmente, por conta do número da população, a gente só tem um CAPS aqui. Então, a gente não tem a modalidade de CAPS AD. Apesar de que o CAPS de Jaguariúna, ao meu ver, ele é 80% frequentado por dependência química. Sim. Então, se fosse ver o CAPS, seria um CAPS AD. Diante da população, do número populacional, a gente não comporta mais um, mas seria interessante termos uma outra modalidade de CAPS. E que desafios você percebe que ainda precisam ser enfrentados, tanto dentro das instituições quanto em relação ao olhar da sociedade sobre a saúde mental? É a mesma história, né, da desmistificação, de desfazer a ideia de que aquele que precisa do serviço do CAPS, ele tem que ficar isolado, ele não pode estar convivendo. Por exemplo, há uns 15 dias, né, eles foram para o McDonald's. E eu ouvi um paciente dizer: outro dia eu fui lá e o rapaz perguntou se eu tinha dinheiro para pagar. Então, esse cuidado de estar todo mundo sabendo com quem está lidando, né? De estar todo mundo... Conhecer, o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Inclusão, cidadania, respeito ao próximo, né? Exato. Isso vem em primeiro lugar. Quais desafios você ainda percebe que precisam ser enfrentados em relação ao CAPS especificamente? O CAPS, ali vou falar a verdade, Bruno, a gente tira leite de pedra. O CAPS, ele tá numa região mais isolada, então a gente tem pacientes que reclamam de não conseguir chegar, né? É mais distante, dependendo de transporte. Então, às vezes, a gente se comove com relação a isso. Sim. Né? Mas a gente conta, né? A Prefeitura de Jaguariúna, como eu falei, ela é muito solícita ali. A gente está sempre na briga. Agora a gente está nessa transição de gestão aí, né? Mas ali no CAPS, eu acho que o que mais... A única dificuldade que a gente tem é o espaço físico mesmo. Certo. E como que é para você trabalhar nesse lugar que acolhe histórias tão diversas e muitas vezes tão doloridas? É um misto de emoções, com certeza, embora psicóloga, embora tenha técnicas para lidar, para trabalhar com tudo isso, deve a gente ser um pouco mexido, né? Principalmente por ser psicóloga, né? As meninas estão aqui, as estagiárias. Sim, nossas estagiárias, futuras profissionais. A primeira coisa que eu falo é: façam terapia, não fiquem sem, porque a gente também precisa, né? Outro dia eu estava com uma caixinha de medicação e um paciente entrou e falou assim: ai, meu Deus, você também toma remédio? Eu falei: sim, né? Somos humanos. Mas todo mundo se preocupa, porque são histórias realmente
tem vezes que eu saio de lá e penso, meu Deus, como que essa pessoa está viva, né? Como que ela sobrevive a tantos problemas, tantas dificuldades, obstáculos. Mas principal de tudo, eu acho, Bruno, no meu caso, pessoalmente, é o que eu gosto de fazer. Eu atendo ali, em média, 12 pessoas no dia, né? Era uma coisa que eu, no começo, eu questionava, eu achava que não era possível. Mas dentro do CAPS, com relação... Porque a gente fala uma psicoterapia, mas é uma orientação psicológica, né? É um acolhimento. Às vezes a pessoa chega lá e quer um abraço. Hoje aconteceu isso. A pessoa queria um abraço. Então, para mim, pessoalmente, eu não sei fazer outra coisa. Eu tenho que fazer isso. Faz parte já da sua essência, já, né? Não só profissional, a essência humana. Exato. Enfim. Então, a gente vai dar um respiro agora, mas antes eu quero dar um oi mais específico para a nossa convidada aqui, né? A Eliane Soares Neri. E a gente vai ouvir uma música que ela gosta muito, depois a gente volta para dar atenção só para ela, conversar. A história dela é rica, cheia de detalhes. Mas antes, vamos ouvir que música você comentou mesmo que gostava? Chão de Giz. Ai, perdão, não abri seu microfone. Fala de novo, por favor. Chão de Giz, de... Zé Ramalho. Zé Ramalho. Tem que ser com o Zé Ramalho, né? Tá bom. Eu vou tocar, então a gente já volta pra conversar, pra bater papo, tá bom? Vamos lá, então. E depois na volta você conta por que essa música é importante, especial pra você, tá? Vamos então curtir o som de Zé Ramalho, Chão de Giz. Daqui a pouquinho a gente volta. Zé Ramalho, Chão de Giz. Você que ligou o seu rádio agora, este é o 4º episódio CAPS, Desmistificando a Saúde Mental, promovido pela Estrela FM em parceria com o CAPS aqui de Jaguariúna. Estávamos conversando com a psicóloga a doutora Maria Aparecida Lourenço da Silva, e agora a gente vai bater um papo com a paciente Eliane Soares Neri. Eliane, mais uma vez, muito boa tarde, viu? Conta, antes da gente começar a conversar, por que você curte essa música? Olha, o que ela representa? Tem tudo a ver com o CAPS, viu? Chão de Giz. Sim. Mas por quê? Espalho balas de canhão. É inútil, pois existe o chão de giz. O chão de giz é a escola. Ah, entendi. E eu, como professora, eu dou aula lá no CAPS, né? E que louco vai espalhar balas de canhão, só um louco mesmo, né? É uma metáfora, então, né? Uma figura de linguagem, algo assim que representa, né? A música representa o seu cotidiano, talvez os seus sentimentos, isso? Sim, também. A vida que você tinha antes. Ah, que interessante. E conta um pouco pra gente da sua história. Você atuava como professora. Conta como que era a sua vida antes da gente começar a conversar sobre o CAPS. Eu estudei até os 19 anos, né? Me formei para professora, estagiei e dei aula para crianças de 1ª a 4ª série, né? Todas as matérias. Hoje eu dou aula para o DITIM do CAPS, né? Sim. E eu sou acompanhada por um estagiário de psicologia e tô indo bem na minha vida hoje no CAPS. Que legal. E você é aquela professora boazinha ou malvada? Ah, eu não sou malvada, não. Eu gosto dos meus alunos. Igual a professora Helena do Carrossel, então. Sim. Lembra do Carrossel? Isso, eu adoro meus alunos. E quando você chegou no CAPS, como que você estava? O que você estava sentindo? Como estava a sua cabeça, a sua vida? Conta pra gente. Minha cabeça estava bagunçada. Eu estava com depressão, né? Eu não tinha responsabilidade com nada. E às vezes até bebia, né? Fazendo tratamento no CAPS, eu fui melhorando, né? Fui conhecendo o pessoal, porque era tudo novo para mim, né? Sim. Fui conhecendo os funcionários, fui conhecendo os pacientes. Eles são carinhosos, eles são amorosos, né?
Eu gosto muito dos pacientes, gosto muito dos funcionários. Eles me tratam bem, eles me medicam, né? E eu considero até curada, né? Da minha depressão. Você se sente assim? Sim. Ah, que bacana. E o que foi mais difícil para você no começo? Qual coisa boa te ajudou lá no início da sua caminhada no CAPS? As atividades, né, que me ajudaram muito. Porque eu trabalhando, fazendo atividades, né, com a Cidinha, com os funcionários lá, Calau, eu ocupando minha mente, sim, né, eu fui desenvolvendo mais minhas ideias, né, também, né, fui fazendo terapia boa, né. Você se expressa muito bem, dá pra perceber que você é uma professora, realmente. Sim, eu sou. Eu estudei em Pernambuco, né? E terminei o ano aqui em Jaguariúna, né? No TOSE. E das atividades que você faz ou fazia, qual você gosta mais e qual é o sentimento em fazer? O que você sente na hora? Eu gosto muito do artesanato, né? Eu mexo com artesanato em casa. Eu mexo com artesanato também no CAPS e faço crochê, costuro, né? Eu gosto muito de mexer com artesanato. Você tem multitalentos, então, sabe fazer um monte de coisas. De artesanato, sim, eu aprendi tudo com a Cidinha. Ai, que legal. Um abraço pra Cidinha, então. A Cidinha, pelo jeito, é o anjo da guarda do CAPS, né? Todo mundo gosta. Fala no microfone, por favor. Eu falo. Pode falar. Que ela fez o curso de corte e costura também pelo Fundo Social. E ela é costureira também. Olha. E quem arrumou pra mim foi o CAPS. Que legal. É uma oportunidade da gente se reconstruir, então, que o CAPS dá, né? Da gente mudar nosso astral, nossas ideias talvez negativas, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, é isso? Sim, mais responsável, né? Ah, que bacana. Melhor com a família também, né? Muda muita coisa. E o que você acha que é ficar bem? O que é melhorar pra você? Pra mim, no meu caso, é estar curada, né? Ter ideias boas pra conversar. A mente boa, né? Também, cuidar da mente. Né? Sim. Educação também, né? A educação que a gente recebe também é muito bom, né? E tudo isso. Então hoje, assim, a gente pode afirmar que você se sente diferente? Você mudou? Sim, mudei. E o que mudou especificamente em você? Que você sente uma mudança, assim, bem evidente? Até a minha personalidade. Ah, é? Sim. Eu fiquei uma pessoa mais calma, né? Menos ansiosa, né? Agora, sem depressão também, eu consigo resolver meus problemas em casa, né? Na sociedade também, né? Eu moro em casa sozinha com meus irmãos e dou conta de casa, vou no mercado, faço curso, né? Eu vou no CAPS, eu tenho horário, eu sei responder direitinho os horários, né? A rotina é importante, assim, para a saúde mental, não é? É muito importante. Porque a gente vai tendo hábitos que fazem com que nós possamos levar a vida para frente, fazer, né? Eu entendo como que é, né? Imagino realmente o que você sente. E o que você recebeu no CAPS que te ajudou de verdade, na sua opinião? O amor e o carinho de todos os funcionários e dos pacientes. E lá dá para fazer amizade, as pessoas... Dá, sim. Todas assim. É porque todo mundo tem mais ou menos os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, e acabam um se identificando com o outro, né? É verdade. E tem alguma coisa que ainda é difícil para você? Não, a gente é acompanhado pelos funcionários, ajudam muita gente em cada problema que a gente tem, né? Então não se torna tão difícil assim com a ajuda. Certo. E o que você assim gostaria, né, que as pessoas entendessem
sobre as outras pessoas que têm alguns probleminhas na mente? O que você espera? Que não desista, né? Que o CAPS ajuda muito, né? Só ter paciência também no começo, porque no começo é difícil mesmo para nós, né? Que está se recuperando, né? Mas não desistir do tratamento. Certo. E as pessoas, a sociedade que muitas vezes não entende, o que você tem para dizer a essas pessoas? Que todo mundo tem um pouco de problema, né? Todo mundo tem um pouco de loucura, todo mundo tem um esquecimento. Não é só nós que estamos lá dentro. Lá somos todos seres humanos, né? Todos erramos também. Temos né? nossas fragilidades, Sim. Não é isso? É verdade. E para terminar, então, o que você diria para alguém que está começando agora no CAPS? Você que é veterana do CAPS, o que você fala para o calouro? Que é muito legal tá lá, viu? Lá é a casa da gente, a segunda casa, é a nossa família, é muito bom tá lá. E o que você sentiu de vir aqui à rádio? Uma emoção muito grande. Fiquei nervosa no começo, mas agora já estou me entrosando com vocês. Que bom, você estava meio em dúvida de vir hoje, né? É a primeira vez que eu venho, eu nunca tinha falado na rádio antes. E como foi a experiência? É ótima, adorei. Que bom, vai ficar na sua memória essa experiência. Sim, eu não vou esquecer nunca. Que legal. E só pra gente fechar, conta que você estava falando para mim antes da gente entrar no ar que você conhecia aqui esse prédio onde é a rádio quando você era pequena. Sim. Conta para os ouvintes. Tá. Meu pai trabalhou aqui, chamava Serfé antigamente. E eles trabalhavam com linhas de trem, né? Ferroviária. Né? E aqui na rádio, antigamente, era um restaurante. Olha. E eu vim aqui comer feijoada com minha mãe, que vinha visitar meu pai quando trabalhava aqui. Daí ficou na sua memória afetiva isso? Ficou. Isso, a gente nunca esquece, então, se cresce, não esquece. Você conhece o prédio que hoje é a rádio, primeiro que todos nós aqui. Que antigamente chamava Serfé. Tá certo, olha, muito obrigado por ter vindo, por ter colaborado conosco, para entender esse universo, para fazer com que nós nos sintamos mais humanos, mais empáticos. Muito obrigado, seu relato, sua vivência foi muito importante, viu? De nada, foi um prazer conversar com você. Agradeço também a doutora Maria Aparecida Lourenço da Silva, suas considerações finais, fique à vontade. Obrigada a vocês por esse projeto, né? Achei muito interessante e essa possibilidade de estar conhecendo. Você vê que a Eliene trouxe essa história, né? Essa memória. Ela é muito lúcida, na verdade, né? De quando ela vinha aqui, quantos anos você tinha? Era criança, né? 3 ou 6 anos. Imagina quanto tempo se passou, tudo que ela passou na vida dela. É verdade. Eu nunca esqueço. Olha só, e aí agora passar todo esse tempo e ela voltar aqui para poder estar dando esse depoimento para tanta gente, né, Eliane? Então é emocionante pra gente, né? Quero só agradecer essa oportunidade. Nós é quem agradecemos, amanhã tem mais, amanhã é despedida, né? Muito obrigado, viu, por vocês terem ensinado tanta coisa pra gente. Imagina. E espero que possamos ter sido esse fio condutor nesse processo todo, que é esse o papel do bom jornalismo e da boa comunicação, né? Fazer com que os atores sociais sejam reconhecidos, representados, e muitas vezes suas vozes são caladas, a gente dá voz a essas pessoas. Perfeito. Muito obrigado por tudo.